no CLESAP, que a gente vai fazer revisão hoje de alguns temas, né? Importantes para a sua avaliação de múltipla escolha. Então, vamos lá. Ô, gente, pode falar. O mapa mental, que eu esqueci de perguntar, o mapa mental da pré-história e da Mesopotâmia, o do Egito Antigo era até hoje, para quem não tinha enviado. Mas até hoje à meia-noite. O da Mesopotâmia... professora. Pode falar. Até que dia? Enviar até que dia? Tem um para quarta-feira e um para sexta-feira. Tem as datas, gente. É porque ontem eu te mandei 2. Eu não tô entendendo, não. Tem uma televisão ligada do lado de alguém aí com o microfone ligado, gente. Por favor. É porque ontem eu já tinha feito os 2 mapas mentais e te mandei os 2. Não tem problema. Você tem até a data tal que está no formulário lá, nas orientações do CLESAP, tá? Tá, obrigada. Nada. Vamos lá, então. Ô, gente, então, ó, o tema que a gente separou que eu separei para hoje de revisão foi Egito. Egito Antigo. Então, a gente tem, lá na próxima aula, que vai ser na sexta-feira, a gente vai fazer uma atividade geral de revisão sobre todos esses capítulos, tá? Então, o que você vai fazer para mim agora, antes da gente começar a nossa revisão de Egito? Você vai fazer no seu caderno, você já foi orientada a pegar um papel ou caneta aí para você anotar as características do que a gente ia trabalhar, tá? Então, já pega e anota para você, não é para mim, tá? Você vai pegar e anotar para você o que eu vou te perguntar agora. Então, ó, eu vou falar oralmente e vou repetir 3 vezes, tá? Não é de Egito, presta atenção. É para a próxima aula, você anota para mim, por favor. O que você tem que anotar? A gente tem alguns conteúdos que são mais densos e que podem cair em mais quantidade na sua atividade de múltipla escolha. Então, a gente vai falar sobre algumas características dele. Então, por exemplo, você vai colocar para mim assim, ó, palavra-chave, tá? Nessa folha que você tem aí do seu lado agora. Você vai colocar do jeito que eu vou colocar aqui, ó. A Mesopotâmia. Povos. 3 povos, pelo menos. Quais são os povos? Descobertas. Então, 3 povos. Descobertas. Política. Economia. Sociedade. E cultura. Ah, professora, mas eu já fiz isso no meu mapa mental. Pega o seu mapa mental agora, ele vai te servir de estudo. Você vai pegar, só que tudo isso que eu pedi para vocês aqui agora, vocês vão ter que colocar para mim em uma palavra. Então, por exemplo, resumir a política da Mesopotâmia em uma palavra. Você vai escolher a palavra que é mais compatível com a política dos mesopotâmicos. Da economia dos mesopotâmicos. Uma palavra você vai utilizar para caracterizar. Então, você vai exercer o seu poder de síntese, tá? Então, você vai colocar 3 povos que viveram, colocar os nomes deles, as principais descobertas, né? Aí você vai escolher uma delas e vai colocar aqui na frente. A política, uma palavra para definir. A economia, uma palavra para definir. A sociedade, uma palavra para definir. E a cultura, uma palavra para definir, tá? Uma palavra-chave. Pode ser uma palavra composta com tracinho e tal? Pode. Mas é uma palavra só. Então, é quase que um desafio isso aí para a gente conseguir fazer. Você vai fazer isso com relação à Mesopotâmia e vai fazer isso é para a próxima aula que a gente vai trabalhar todos os povos, tá? Você vai trabalhar na próxima aula com Mesopotâmia, então já anota o que você tem que fazer para ela. E agora a gente vai fazer sobre Egito. Tá? Agora nós vamos fazer sobre Egito, beleza? Então, se a gente tem que falar dos povos mesmo, sobre povos, a gente vai trabalhar mais com Mesopotâmia e Egito, beleza? Só que a gente tem também
algumas questões vinculadas à pré-história. Aí eu vou falar para vocês uma outra coisa que a gente vai falar sobre pré-história lá na próxima aula. Então, para a próxima aula, uma atividade que você já tem para fazer de para casinha é pegar o seu mapa mental de Mesopotâmia e traduzir essas questões aqui que eu pedi em uma palavra só. Beleza? Tranquilo? Vamos ver se a gente tem capacidade para fazer isso com o Egito. Vamos lá. Oi. Embaixo de economia tá escrito o quê? Economia, sociedade e cultura. Ok, obrigada. Tá? Então, ó, se eu tenho que estabelecer uma coisa de descobertas sobre os egípcios, o que eu posso colocar? Fala aí para mim. A construção das pirâmides. Pirâmides, então, tecnologia, pirâmide. Esfinge. Vocês sabem o que é a esfinge? Eu só ouvi falar, mas eu não sei se realmente. A esfinge. Gente, tem até música rolando aí no fundo. Desliga para mim, presta atenção. A esfinge, ela é aquele ser que ele é meio bicho, tá? E é colocado próximo às pirâmides para poder proteger as tumbas daqueles faraós. Então, é como se fosse um guardião, tá? Então, as esfinges eram construções grandiosas também, bem parecidas em altura com as pirâmides. E elas eram feitas dos mesmos materiais que as pirâmides, mas elas eram colocadas como se fosse para protegê-los, tá? Então, ela tem esse caráter divino, esse caráter mais religioso dos egípcios, tá? Então, a gente coloca a tecnologia em relação ao material e a forma de construção da pirâmide. É uma descoberta? É. O que mais? Fala para mim aí. A mumificação? Mumificação. Que tipo de conhecimento que a mumificação traz? Que para eles, naquela época, eles acreditavam que tinha vida após a morte e para eles o processo de mumificação era evitar a rápida decomposição. Perfeito. A mumificação ela é um processo que é muito tecnológico, depende de muitas técnicas para ser possível ocorrer, né? Para ser possível a manutenção daquele corpo. E aí, além disso, a dissecação que era realizada para retirada daqueles órgãos propiciou desenvolvimento técnico em relação à medicina, né? Por quê? Não é povo de todo o planeta que vai abrir corpos, que vai conhecer o formato e a composição dos órgãos, né? Os egípcios, eles são um dos povos que vai ter esse conhecimento de medicina fortíssimo. Senhora. Oi. Os artesãos que faziam as esfinges? Na verdade, quem construía eram os escravos, né? Você quer saber quem arquitetava, né? Arquitetavam. Quem arquitetavam eram os artesãos. Aí a gente vai ter uma espécie de engenheiros, né? Grupos que eram responsáveis pela confecção desses grandes empreendimentos. Oi. O que é depois de mumificação? Medicina. Ô, gente, por que a medicina ela foi tão para frente no Egito naquela época? Porque eles não tinham problemas com relação ao corpo, eles estavam ali mumificando algumas pessoas e aí eles conseguiam ter conhecimentos muito avançados. Por exemplo, cirurgias no cérebro, os caras já faziam cirurgia no cérebro, doenças assim, que a gente imagina sendo feito só por robô hoje, eles já faziam esse tipo de doença, de tratamentos. Então, eles já tinham um conhecimento de óleos essenciais, de ervas medicinais, de resinas, e eles usavam isso tudo a seu favor, graças a muitos estudos realizados por essas pessoas, né? Não só pelas pessoas que faziam mumificação, como por outras pessoas que também trabalhavam na área da medicina mesmo, da ciência, tá? Então, além dessas descobertas aqui, tem mais? O que eu posso falar mais de descoberta em relação aos egípcios? Ó, o relógio. Acabou? Os canais do Rio Nilo? Isso, gato. Vamos lá.
Então, Nilo. Então, a gente vai ter tecnologias de irrigação E canais. e canais. Não é só canal de irrigação que eles faziam, não. Eles faziam barragens, diques, eles faziam vamos dizer assim, até construíam canais artificiais. Eles desviavam o curso de rios para poder colocá-los no lugar onde eles eram interessantes, tá? Então, as tecnologias vinculadas ao rio foram muito importantes. Que tipo de material que eu uso para poder construir as coisas numa região arenosa? Que tipo de movimento que eu tenho que fazer com esse rio para eu conseguir levar a água até a minha plantação? Como que eles descobriram que o solo ao redor do rio ficava irrigado e todo nutrido e passível de ser plantado logo depois das cheias, né? Então, essas tecnologias, principalmente voltadas à agricultura, ao comércio, elas foram impressionantes, beleza? Então, tem tecnologias das mais diversas aí que vocês imaginarem. Oi? O que tem depois de tecnologias no Rio Nilo? Nilo, tecnologias de irrigação, canais, diques, barragens, tá? É só alguns exemplos. Mas eles faziam até desvios de curso do rio, né? É bem interessante. Eles construíam poços, tá? Tinha alguns lugares onde tinha água encanada, pra vocês terem ideia, né? É uma coisa bem nova. Tem lugares que até hoje não tem água encanada. No Brasil, por exemplo, né? Então, eles tinham, assim, para a realeza, para esse povo mais importante, já tinha até água encanada, um lugarzinho onde você tem uma torneirinha lá, ó, para poder lavar o seu rosto de manhã. Olha que coisa fina, né? Não tem que ir até o rio, né? Tranquilo com isso? Então, beleza. Nós temos muitas descobertas. Dá pra gente falar de muita coisa em relação aos egípcios. Mas as principais, assim, que a gente lembra são relacionadas a isso, tá? Então, vamos lá para as próximas. Uma palavra. Repete, por favor, eu não te escutei. Microfone, não estou entendendo nada. Oi? Repete, por favor, o que você falou, que eu não escutei. Eu tenho outro áudio. E política, uma palavra. O que a gente pode colocar? Faraó. Faraó. Pirâmide social. Os escravos? Então, eu coloco aqui, ó. Em sociedade. Então, vamos tirar a pirâmide social por enquanto. O que mais que eu posso colocar em política? Os escravos da escravidão? Conta como Escravos, ele entra Desigualdade social. principalmente aqui, ó, na economia e na sociedade, tá? O que mais? Teocracia. Teocracia, muito bem. O que é teocracia, gente? Pura. Teo significa Deus e cracia, governo. Muito bem. Então, a teocracia é um governo realizado por uma pessoa que é considerada divina, ou até considerado um deus, tá? Então, o faraó, ele governava, então ele era o topo, ele é o símbolo do governo, símbolo da política egípcia da antiguidade. E, além disso, o governo era chamado de teocrático, porque quem centralizava todas essas obrigações, ele era o chefe de tudo, ele era o chefe religioso, ele era o chefe político, ele era o chefe militar, ele era o chefe de todas as coisas, tá? E, além disso, ele era considerado divino, beleza? Muitas vezes ele era considerado enviado de Deus ou um próprio Deus, como se fosse, sou filho de Osíris, filho de Horus, tá? Então, acontecia, beleza? Então, são palavras que são fáceis da gente pegar. Economia, palavra-chave. Rio Nilo. Escravos. Agricultura. Agricultura. Rio Nilo. Rio Nilo. O que mais? Professora, eu tô com uma dúvida. Barco. Hã? Tô com uma dúvida. Pode falar. Antes Barro e do água? faraó é o quê? Que? Não entendi. Antes do faraó tá escrito o quê? Aqui, política.
que é política, faraó e teocracia. Aqui é economia, agricultura, Nilo. Aí, ó, a gente pode falar de agricultura, Nilo, navegação é importante também para eles. Eles desenvolvem várias embarcações, eles trafegam para o alto e para o baixo do rio Nilo em seus afluentes para poder fazer. Eles vão ter artesãos e comerciantes também, tá? Que eles vão utilizar a navegação para poder fazer essas trocas comerciais, principalmente a navegação pelo rio Nilo, beleza? Só que o principal é a agricultura, e a agricultura lá, ela é propiciada pelo rio Nilo, beleza? Fechou. Sociedade. Castas? Castas, a gente pode usar a palavra castas, mas ela normalmente é ligada ao Egito Antigo, porque casta está vinculada a uma questão de nascimento. Então, você nasce numa casta, sabe? Você não tem muita opção de mudar. Pirâmide social. Ah, tá. Classes sociais, pirâmide social. Pirâmide social é uma pirâmide, beleza. Mas todas as sociedades, elas vão ter pirâmides se elas forem desiguais. A pirâmide social egípcia, ela tem qual particularidade? Ela tem uma particularidade vinculada para a classe social, a hierarquia. Ela é hierárquica através da função social que a pessoa exerce. Então, por exemplo, pirâmide, hierarquia, Estratificação. Então, é claro que se o cara nasceu nobre, ele continua nobre. Se o cara nasceu camponês, ele pode continuar camponês, mas ele não precisa continuar camponês. Ele pode se tornar artesão. Ele pode estudar e ser um escriba. Ele pode entrar para o exército e pode crescer dentro do exército. Então, aqui não é por nascimento igual a casta. A casta é por nascimento, enquanto a pirâmide social do Egito é por função. Então, a pessoa mais importante é a que exerce a função mais importante, não é porque ela nasceu num posto mais importante, a não ser o faraó, né? E os escravos. Os escravos, eles são definitivamente, nasceu escravo, fica escravo, e nasceu nobre, fica nobre. Mas a função que eles ocupam dentro dessa pirâmide que vai fazer deles mais ou menos importantes, beleza? E aí, por exemplo, um sacerdote, ele é muito importante. E a pessoa não nasce padre, né? Você vai nascer padre? Não vai. Então, você pode se tornar sacerdote e se tornar importante, beleza? Andrés, os escravos se classificam na sociedade? Se eles podem entrar na sociedade e se tornar pessoas de outras funções? É isso? Na verdade, acontece nas novelas e na Bíblia, né? A gente tem, por exemplo, José do Egito, né? A gente vai ter períodos de escravidão dos hebreus no Egito, que algumas pessoas se destacam em suas funções, mas isso é muito raro. É tipo assim, o faraó vai lá e convida a pessoa para fazer tal coisa. E o faraó sair da casinha dele, passear por aí e falar assim, você... É uma coisa rara, entendeu? Então, não é uma coisa que era comum. Então, a gente pode dizer que a mobilidade social dos escravos não era uma coisa comum. Podia acontecer, mas não era uma coisa comum, beleza? Então, eles não podiam mudar de posição. Eles podiam, mas não era comum que eles mudassem de posição na pirâmide social. Eles não social. podiam. Só acontecia por alguma exceção, por a mão divina lá do faraó vai lá e pega ele, né? Vai lá e tira ele de lá, por alguma razão, aí ele vai se tornar algo além de escravo, né? Ele pode ser por ocupar uma outra função. Ou porque ele sabe já escrever, aí ele aprendeu a ser escriba dos egípcios, ou porque ele sabe traduzir a língua, aí o faraó achou que era importante ter alguém que sabe traduzir a língua para outros tipos de língua. Ou porque, sei lá, ele é um excelente cozinheiro, ele veio do Oriente Extremo, aí ele sabe fazer, vamos dar só um exemplo idiota, ele sabe fazer sushi, o faraó gostou de sushi, ele vai lá e pede para essa pessoa se tornar o cozinheiro, e aí é como se fosse uma seleção ali, o faraó não está sempre preocupado em selecionar as pessoas, não. Se ele está com funcionários ok ali ao redor dele, ele fica de boa lá.
quando ele enxerga alguma exceção no meio daquelas pessoas lá que são consideradas escravas, que vai trazer benefícios para ele, aí ele vai lá e tira o cara da condição de escravo e transforma ele num servo ou numa pessoa que vai ocupar uma outra função. Tipo assim, vira um baba-ovozinho do faraó, entendeu? Andresa, aqui, você falou que o nobre nascia nobre e continuava nobre. Mas, tipo assim, que nem tem umas exceções, tipo assim, que se ele quisesse casar com uma pessoa camponesa e tal, ele perde a nobreza? Acontece, na verdade, mas não é uma coisa padrão, tá? É tipo assim, existe regras sociais muito rígidas entre a nobreza dos egípcios, né? Então, tipo assim, o resto pode casar entre si, vai lá, casa todo mundo, beleza. Mas a nobreza, ela, para manter a linhagem, geralmente os casamentos eram por interesse, né? Então, como era por interesse, geralmente não tinha esses casamentos diferentões, não. E aí a pessoa fugia para não envergonhar a família quando acontecia alguma coisa assim, sabe? Aí ele acabava deixando de ser um nobre, sacou? Professora, Quem me chamou? eu. Pode falar. O que tá escrito depois de pirâmide? O que está escrito depois de pirâmide? Pirâmide está aqui. Não, é embaixo. Embaixo. Aqui? No sol. No dragão do sol. Não, do sol ali. Faraó, teocracia, economia, agricultura, Nilo, navegação, sociedade, pirâmide, hierarquia, função. E aqui em cultura a gente vai falar agora. Em cultura, o que vocês acham? Rapidão, para a gente fechar essa aula, falta 1 minuto. Bora. Eles eram politeístas, Os escribas. eles eram religiosos, Politeísmo, gastronomia, astronomia. O que mais? eles Mumificação. comiam Mumificação. A astrologia? Mumificação. Vamos ver esse ano. Mumificação. O que mais? Medicina. Agricultura. O que mais? Agricultura. Andresa, eles faziam Astrologia. comércio? Os as egípcios? Eles ciências, principalmente pelo Rio Nilo através de barcos. Então isso entra Tá? em cultura? as Entra, mas ele vai ter muito mais conexão com a economia, né? Quem falou aí? Sobre a esfinges. pesquisa. A gente pode colocar as pirâmides, a esfinge, a mumificação, elas entram também em cultura porque são práticas realizadas por ele. Então, a gente tem, religiosidade. Então, eles vão ter os hieróglifos, né? A escrita deles, né? Os hieróglifos, a escrita hierática e a escrita demótica também fazem parte dessa cultura. Eles vão ter uma cultura comercial, eles vão ser navegadores. Isso também é muito característico, tá? Eles são um povo do deserto que vive ao redor de um rio. Então, a gente tem que lembrar dessas características culturais. Mas se eu tenho que pegar em palavras-chave, eu vou lembrar principalmente de politeísmo, de astronomia, de mumificação, de antroposomórficos, né? Os deuses, eles são metade gente, metade bicho, né? Então, a gente vai lembrar dessas características que vão surgindo na nossa cabeça aí para falar sobre os egípcios. Professora, Gente, pode falar. eu posso colocar deuses na cultura? Deuses onde? Na Na cultura. cultura? Pode. Aí você coloca deuses antroposomórficos. Tá bom. Obrigada. Tá bom? Beleza? Meninas, Professora, pode vamos colocar agricultura. acabar com as dúvidas agora pra gente fechar a sala, tá? Oi. Pode colocar Os agricultura. escribas eram uma cultura deles? Escriba é um dos grupos das classes sociais. Então, se você quiser falar sobre a importância dos escribas, é uma característica da cultura deles. Mas aí, ao invés de colocar escriba, você coloca a escrita, né? A escrita hieroglífica, que é uma característica cultural que é melhor. O escriba faz parte lá da pirâmide social. Beleza? Obrigada. Pode colocar agricultura. Pode colocar agricultura, porque é a principal fonte de alimentação deles, é a principal fonte da economia, e eles vivem... Responsável pelos camponeses, a agricultura. Isso. Tudo é realizado
só existe o Egito por causa do Nilo e da agricultura, né? Então, isso faz parte da cultura, sim. Beleza? Sim. Ô, gente, tudo era pago em produtos, não era circulação de moeda. Era tipo assim, as pessoas, elas tinham lá as suas produções de tomate, alface, vamos dar só um exemplo, né? Batata, azeitona, etc. E pagavam isso pro faraó através de tributos. Paga tudo para ele. Chega tudo lá nas mãos do faraó. Aí, quando o faraó, ele vai distribuir, vai fazer assim, ó, uma azeitona para você, uma batata para você, um tomate para você, e vai distribuindo para a galera. Mas é claro que o melhor ficava com as classes mais. Beleza? Andresa, as pessoas, assim, elas podiam ser escravos. Se as pessoas podiam se tornar escravas? É isso? Pessoas comuns podiam se tornar escravas? Olha, geralmente não. De classe Geralmente não baixa. no Egito não tinha tanto isso de escravidão por dívida. Isso vai acontecer entre outros povos que a gente vai conhecer, tá? Mas no Egito é mais estrangeiros, pessoas que chegam lá e não são da cultura egípcia que se tornam escravos. Professora, eu tô com uma dúvida. Pode falar. Os faraós, se eles, assim, fizessem alguma coisa de errado, alguma coisa do tipo, aí assim, nasce um faraó. O faraó ele vai pegar o lugar do outro faraó que já tá em cima, né? E aí, se esse faraó que ia pegar o lugar, fazer alguma coisa de errado, e aí o faraó que já estava no trono, pode colocar ele para ser outra coisa ou não? Não, o que acontece? Normalmente, assim, o filho do faraó vai ser o próximo faraó. Normalmente, né? Só que pode ser que mude a dinastia, vamos dizer assim. O que acontece? Essas pessoas, elas morriam muito novas. Então, por exemplo, às vezes nem dava tempo da pessoa ter filhos, né? O faraó menino, por exemplo, Tutankhamon, ele era adolescente quando ele morreu, né? Então, dá pra ver na tumba dele que ele nem era homão ainda. Ele tinha 8 anos. Por que Então, ele morreu? oi? Por que ele morreu? Nessa época, todo mundo morria de forma muito fácil, né? Porque foi assassinado, não. Eles morriam cedo por causa de doenças, porque não tinha tanta tecnologia para poder fazer prevenção, para poder fazer, vamos dizer assim, cirurgias. Então, eles morriam por coisas assim, que pra gente hoje são coisas banais, tipo, como se fosse assim, pegou uma gripe, entendeu? Morreu. Como se a gente não estivesse vivendo um Covid, né? O Tutankhamon morreu por Se o Covid tivesse Peraí, que eu não tô entendendo vocês, não. Peraí. Quê? O Tutankhamon morreu por doença, então. Morreu por doença. Então, a gente vai ter vários faraós morrendo por doenças, porque normalmente eles não vão participar de conflitos externos, não. Como eles são considerados deuses, eles ficam lá intocadinhos lá no seu trono, enquanto a galera vai para participar das guerras. Então, normalmente eles não morrem por causa de batalhas ou porque foram assassinados por seu filho ou seu irmão para a sucessão do trono, não. Porque se isso acontecer, é muito comum que o povo não aceite, né? Se o rei foi assassinado, é como se um deus tivesse sido assassinado e eles não aceitam a nova liderança. Então, no Egito, a liderança é bem mais respeitada, assim, certo? Então, normalmente, quem assume é o filho, ou surge um novo faraó de uma outra família nobre que vai substituir aquele outro. Mas, certo? Andresa, minha outra dúvida. Oi. só uma dúvida Já teve rapidinho. algum faraó Peraí. Fala. Já teve Tchau. algum faraó que ele foi assassinado por alguém que chegou lá e quis pegar o trono ou não? Não pode acontecer, assim, desse jeito, não. Uma outra parte, tipo assim, como se fosse assim, um irmão atentando contra a vida, ou uma outra família nobre atentar contra a vida do faraó, é comum. Mas não é comum, por exemplo, uma pessoa ficar com raiva de uma decisão do faraó, ir lá e matar ele, entendeu? Por quê? Porque existe um respeito muito grande, justamente por causa dessa posição divina que ele ocupa. Mesmo a nobreza, mesmo por pretensões assim de domínio, eu quero dominar, eu gostaria muito de ser rei, não tem tanta essa coisa no Egito,
porque eles têm essa compreensão de que a realeza é muito, muito divina. Então, eles evitam esse tipo de conflito, tá? Andrés, uma Aqui, dúvida rapidinho. É o seguinte, Oi? tem como o povo não tá gostando daquele faraó, e aí eles viram e falam, vamos trocar o faraó porque o público não está gostando daquele faraó? Não, amiga, não tem impeachment. Oh, que triste. Professora, Faraó foi tudo. isso que a gente fez com o Egito antigo, a gente vai ter que fazer o mesmo com a Mesopotâmia? Isso que a gente fez hoje com o Egito Antigo, usando as palavras-chave, aqui bem rápido, você vai fazer com A Mesopotâmia Mesopotâmia. e deixar ele prontinho ali no esquema para você fazer junto comigo na próxima aula, que a gente vai falar sobre pré-história e sobre Mesopotâmia, tá? Só para a gente fechar. aqui, se alguém tentasse cometer um assassinato ao faraó, essa pessoa é punição de morte? Provavelmente essa pessoa ia ser assassinada, né, meu amor? Porque não pode tentar matar um deus, né? E provavelmente essa pessoa seria mesmo, seria condenada. Aí ele seria, inclusive, castigado de forma bem exemplar para todo mundo ver o que acontece quando alguém atenta contra a vida de um faraó. Entenderam? E outra dúvida. Se uma Pra pessoa colocar medo. ficar numa classe alta ir lá e matar o faraó. Mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, tá? O que acontece quando acontece a mudança de dinastias, então, por exemplo, existe uma família no poder agora. A outra vai assumir porque essa não teve filhos, né? Se essa não teve filhos, tem que assumir uma outra dinastia. Geralmente um primo, ou uma coisa assim, um parente próximo vai assumir. Geralmente é consanguíneo, tá? Quando esse outro assume, pode dar conflitos na sociedade para aceitar, mas aos poucos eles vão aceitando. Não é porque houve um assassinato. As tentativas de assassinato são sempre vistas como um atentado e são castigadas como tal. Então, se uma pessoa tentou assassinar um faraó, é porque, vamos combinar, né? Ela tá cometendo um crime, mesmo ela sendo da nobreza. É diferente de quando um escravo faz. É igual a lei do Hammurabi lá que a gente estava conversando. Um escravo, se ele tentar assassinar um nobre, ele vai ser assassinado na hora, né? Ele vai ser morto sem dó nem piedade. Um nobre vai ser, acho que talvez até pior no caso, porque ele vai servir de... Como assim? Um nobre vai realizar um atentado contra um deus? Isso é possível? Então vai se tornar ainda mais feio, porque o nobre ele faz parte desse circuito, né? Do faraó. Então, não é igual o Hammurabi, porque classes sociais definindo os castigos, né? Eu acho que neste caso, qualquer um que realizasse o ato seria castigado de forma exemplar, tá bom? Mas e se o faraó matar o faraó? Não Estou entendi tirando nada. as dúvidas. Agora estou tirando as dúvidas. Mas e se o faraó Beleza, matasse o faraó? Agora, Professora? tirar o meu notebook que tava na bateria. Já estou indo, estou fechando a gravação. Professora? Beijo, Andrés. Beijos. Andresa. Professora. Tchau.